Tem acontecido uma série de terremotos fortes por todo o mundo. Colômbia, Venezuela, Califórnia, Japão. Neste momento, a Terra está tremendo em vários pontos ao mesmo tempo. Será só coincidência ou há uma relação global? Vamos dar uma olhada nisso com atenção hoje e começar direto. Raramente houve tantos relatos preocupantes de terremotos e erupções vulcânicas ao mesmo tempo como nas últimas semanas. Deixa aí nos comentários o que você acha. Será que há uma causa tectônica em comum? Ou essa onda de terremotos é pura coincidência? Se vocês não quiserem perder mais nenhuma notícia sobre o assunto daqui pra frente, inscrevam-se já no canal. Quem já está inscrito, ajude o vídeo dando um like. Valeu, galera! Um forte terremoto de magnitude 7,4 abalou a Colômbia e causou danos enormes em várias cidades. O epicentro foi no oeste do país, no departamento do Chocó, mas mesmo a centenas de quilômetros de distância, os tremores foram bem sentidos. Até o momento, mais de 300 pessoas perderam a vida. Milhares estão desaparecidas, vários prédios desabaram e as equipes de resgate continuam procurando por pessoas soterradas. Isso depois que há poucas semanas a terra também tremeu com força na vizinha Venezuela. No dia 24 de junho, um forte terremoto de magnitude 7,5 abalou a região. Do ponto de vista tectônico, os dois eventos tiveram causas diferentes. Na Venezuela, ocorreu principalmente um deslocamento lateral na zona de fronteira entre as placas do Caribe e da América do Sul, enquanto o terremoto atual na Colômbia está relacionado à subducção da placa de Nazca. Ou seja, dois processos tectônicos diferentes, mas que mostram o quanto o norte da América do Sul é sismicamente ativo. E os geólogos observam que todo o anel de fogo do Pacífico está ficando cada vez mais ativo. Com cerca de 40 mil quilômetros de comprimento e até 500 quilômetros de largura, o Anel de Fogo do Pacífico é uma gigantesca zona geológica que circunda o Oceano Pacífico como uma enorme ferradura. Entre 750 e 915 vulcões ativos e adormecidos estão localizados nessa região. Isso representa cerca de 2/3 de todos os vulcões ativos do mundo. Cerca de 90% de todos os terremotos do mundo acontecem exatamente aqui. O Anel de Fogo não é uma estrutura geológica única, mas foi criado pela subducção de várias placas tectônicas nas fronteiras do Oceano Pacífico. Em termos simples, placas tectônicas gigantes se esfregam, colidem e se empurram umas contra as outras. E esse atrito gera a energia bruta, que impulsiona tanto os terremotos quanto as erupções vulcânicas, e atualmente os dados disponíveis estão deixando os geólogos preocupados. Em 2 de maio de 2025, 47 vulcões estavam em erupção ao mesmo tempo, um dos maiores números já registrados na história. O que realmente está dando dor de cabeça aos geólogos é o clustering, ou seja, a concentração de grandes erupções num período muito curto. Isso aponta para possíveis processos geológicos interligados. Os vulcões entram em erupção quase ao mesmo tempo, em aglomerações mesmo. No epicentro desse despertar vulcânico está a Indonésia. O país registrou, em 2025, a incrível marca de 6.508 erupções vulcânicas. Vários vulcões estiveram envolvidos, incluindo o Semeru, o Dukono e o Marapi. A situação no Monte Ibu é especialmente dramática. Esse vulcão entrou em erupção 28 vezes em apenas uma semana, com atividade sísmica contínua. Desde 1º de janeiro do ano passado, o Monte Ibu registrou 1.079 erupções, que lançaram colunas de cinzas entre 300 metros e 4 quilômetros acima do cume. O Merapi, um dos vulcões mais perigosos da Indonésia, também chamou a atenção. Em 1º de outubro de 2025, pesquisadores registraram um fluxo piroclástico, que levou à criação de uma zona de exclusão de 5 quilômetros. O vulcão fica bem em cima da ilha de Java, que é superpovoada, mas o Anel de Fogo do Pacífico também mostrou sua força tectônica em outros lugares. No dia 29 de julho do ano passado, ocorreu um terremoto de magnitude 8,8 na costa da península de Kamchatka, na Rússia. O terremoto em si já foi catastrófico, mas o que aconteceu depois foi extraordinário. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia da Academia Russa de Ciências informou, no dia 6 de agosto, que 7 vulcões da Kamchatka entraram em erupção por causa do terremoto. Um evento que não era observado nessa região há quase 300 anos. Um desses vulcões era o Krashenikov. Sua última erupção aconteceu por volta do ano de 1550. Ele ficou adormecido por quase 5 séculos até que o terremoto o despertou. Com uma combinação de sensores terrestres, imagens de satélite e observatórios vulcanológicos em todo o mundo, os pesquisadores mantêm o controle da situação. Os alertas vulcânicos são elaborados por cientistas dos observatórios vulcânicos e se baseiam na análise de dados de redes de monitoramento, observações diretas e sensores de satélite.
satélite. Só os EUA operam 5 observatórios vulcânicos regionais e há instalações semelhantes no Japão, na Indonésia, na Rússia e em outros países do Anel de Fogo. Esses observatórios monitoram tremores sísmicos, deformações do solo, emissões de gás e anomalias térmicas. A tecnologia de satélite revolucionou ainda mais o monitoramento vulcânico. Agora, os cientistas conseguem detectar mudanças sutis nas assinaturas térmicas vulcânicas ou no levantamento do solo a partir do espaço, muitas vezes antes mesmo de uma erupção visível acontecer. Isso dá às comunidades um tempo precioso para a evacuação. O que chama a atenção nas erupções vulcânicas atuais ao redor do Anel de Fogo do Pacífico é que muitas vezes houve terremotos pouco antes delas. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, grandes terremotos podem desencadear erupções vulcânicas nas proximidades, mas só se o vulcão já estiver prestes a entrar em erupção, com magma suficiente em seu interior e pressão alta o bastante. Os sismólogos russos também atribuem as erupções ao terremoto, que ativou os focos magmáticos e lhes forneceu energia adicional. Um dos sinais de alerta que os cientistas ficam de olho são os chamados enxames sísmicos. É um conjunto de pequenos terremotos que ocorrem em rápida sucessão. A Agência Meteorológica do Japão relatou mais de 3.200 terremotos de pequena a média intensidade na região durante o primeiro trimestre de 2025, comparado a apenas 800 no ano anterior. Esses enxames costumam indicar movimentos de magma nas profundezas do subsolo. O terremoto de Kamchatka veio depois de uma sequência de 10 dias que começou com 50 tremores de magnitude 5,0 ou mais, incluindo um terremoto de magnitude 7,4 no dia 20 de julho e 3 de magnitude 6,6. Os cientistas observam que a frequência e a intensidade dessa erupção ultrapassam os padrões estatísticos normais para o Anel de Fogo. Tradicionalmente, os pesquisadores esperam que as erupções vulcânicas sejam eventos relativamente isolados. Um vulcão entra em erupção, libera pressão e depois volta a ficar quieto. No entanto, o período de 2024 a 2025 mostra vulcões que entram em erupção repetidamente, às vezes várias vezes por dia durante períodos prolongados. Todo o Anel de Fogo do Pacífico registrou, a partir de 2024, mais de 15 mil terremotos de magnitude 4,0 ou superior, um aumento de 23%. Cada um desses terremotos pode desestabilizar sistemas vulcânicos ou provocar riscos secundários, como deslizamentos de terra e tsunamis. E o fato de o Anel de Fogo estar ficando tão ativo assim também afeta a costa oeste dos Estados Unidos. Lá, há o risco de um cenário com potencial para um dos terremotos mais devastadores de todos os tempos, e isso poderia provocar mais uma vez tsunamis violentos. A formação de tsunamis está relacionada ao movimento das placas tectônicas da Terra, principalmente em áreas chamadas de zonas de subducção. Uma delas, a zona de subdução de Cascadia, que se estende do sul do Canadá até o norte da Califórnia, é particularmente perigosa nesse sentido e poderia causar o mãe de todos os tsunamis. Ela faz parte do Anel de Fogo do Pacífico e é responsável pela atividade dos vulcões das Cascadias. Um movimento de placas dessa magnitude capaz de desencadear um tsunami tão gigantesco é chamado de terremoto de megatrust. Esse evento é causado pela liberação repentina da tensão acumulada quando as placas cedem abruptamente ao longo da zona de subducção. Nessa região, existe o potencial para um terremoto de magnitude 9. Se ocorrer um terremoto de megatrust ao longo da zona de subdução, isso pode perturbar enormemente as águas ao redor e desencadear um super tsunami. Um terremoto de megatrust ao longo da fronteira de Cascadia poderia desencadear um tsunami que devastaria as comunidades costeiras ao longo da costa do Pacífico, com ondas de mais de 30 metros. Só que aí surge a difícil questão: como prever um evento desses com alguma precisão? Os geólogos determinam o período em que esses terremotos de Cascadia ocorrem com base nos sedimentos depositados nos cânions submarinos na frente da costa do Pacífico. É que quando um terremoto submarino provoca um tsunami, ocorrem deslizamentos de terra debaixo d'água e enormes quantidades de material descem por esses cânions oceânicos. A lama agitada, por isso, acaba se depositando em uma camada chamada torpedito. Esse torpedito é, portanto, a chave para a pesquisa desses terremotos submarinos e principalmente para a avaliação de riscos no futuro. As análises do torpedito são um pouco preocupantes porque, em termos de deposição, o terremoto de 1700, comparado a 19 falhas semelhantes, é apenas mediano no que diz respeito à espessura e à massa do torpedito nos últimos 10 mil anos. Cerca de meia dúzia de torpedites são maiores do que o evento de 1700 e meia dúzia são menores. Em outras palavras, provavelmente já ocorreram terremotos bem mais violentos e, consequentemente, tsunamis mais violentos também, dos quais simplesmente não temos registros porque aconteceram há muito tempo. Simplesmente não há um padrão claro ou uma sequência temporal definida e, por isso, prever eventos sísmicos específicos ao longo da zona de Cascadia é uma tarefa impossível.
impossível. O que dá para fazer é apostar em sistemas de alerta precoce e principalmente na capacitação da população caso aconteça mesmo um tsunami. Mas mesmo bem no interior dos EUA, existe uma zona que já há anos não deixa os geólogos dormirem em paz, pois foi lá que já aconteceram os terremotos mais violentos da história do continente. Uma das áreas mais perigosas do mundo é a zona sísmica de New Midwood. Os próprios geólogos dizem que é uma das regiões menos compreendidas, mas mais ativas sismicamente dos Estados Unidos. Ela se estende pelos estados do Missouri, Tennessee, Kentucky e Arkansas. A zona sísmica de New Midwood foi palco, no início do século XIX, de uma das séries de terremotos mais violentas da história mundial. Entre dezembro de 1811 e fevereiro de 1812, os moradores foram aterrorizados não por um, mas por 3 terremotos gigantescos. Esses terremotos tiveram magnitudes de cerca de 7,0 a 7,5, uma intensidade que, desde então, não foi superada na região. E esses tremores foram sentidos em uma área gigantesca. Segundo testemunhas da época, os sinos das igrejas tocaram na Nova Inglaterra, a centenas de quilômetros do epicentro, porque os tremores foram tão violentos. Relatos da época descrevem como o chão ondulava, rios mudavam de curso e enormes fendas se abriam no solo. A intensidade do terremoto foi tão grande que foi sentida em cidades distantes, como Boston e Nova York. A população, que na época vivia espalhada de forma esparsa pela área afetada, enfrentou mais uma vez o caos e a destruição. A cidade de New Madrid, que fica perto do epicentro e por isso dá nome à região, sofreu danos catastróficos e, embora esses tenham sido os 3 grandes terremotos, vieram depois milhares de réplicas, que duraram até 1817 e contribuíram para desestabilizar ainda mais a região. E hoje a gente sabe por que é que rolam terremotos por lá. Na verdade, isso é um pouco curioso, porque se a gente der uma olhada nas placas tectônicas, vai ver que aqui não há nenhuma placa se encontrando. E na verdade, as áreas sísmicas sempre surgem onde 2 placas tectônicas se encontram. Na verdade, nem sempre. Terremotos também podem acontecer dentro de uma mesma placa. Esse fenômeno é chamado de terremoto intraplaca. Eles ocorrem quando a tensão se acumula dentro da crosta de uma placa tectônica e por fim se libera. Os sismólogos acreditam que as tensões que surgem nas bordas das placas se transmitem por todo o corpo rígido da placa, causando fortes pressões de compressão no interior. Os terremotos acontecem quando há pontos fracos geológicos que acabam cedendo a essa pressão. E esses pontos podem ser, por exemplo, antigas falhas ou antigas zonas de borda de placas que, ao longo da história da Terra, foram deslocadas para o interior das placas. No caso da zona sísmica de New Midwood, dá para identificar um principal culpado, a fenda de Real Food. Ele se formou há cerca de 750 milhões de anos, durante o pré-câmbrico. Nessa falha geológica, as tensões da placa do Pacífico a oeste se encontram com as da crista mesoatlântica a leste. E o alongamento da crosta terrestre nesse ponto quase levou à divisão do continente. Mas o processo parou e a América do Norte acabou ficando intacta. Segundo os cientistas, já está mais do que na hora de acontecer um terremoto nessa região. Com que nível de destruição a gente teria que contar? Grandes cidades como St. Louis e Memphis ficam na área de influência dessa zona tectonicamente ativa. No momento em que o solo na região ao redor de Memphis voltar a tremer com a força dos terremotos históricos de 1811, a terra se abriria sob as luzes pulsantes da cidade, como se cicatrizes centenárias se rompessem de repente. As proteções das margens poderiam ceder e vastas áreas ficariam inundadas, enquanto em outros lugares o solo afundaria ou se elevaria. Todo mundo concorda que isso vai acontecer um dia. O Serviço Geológico dos EUA estima que a chance de ter um terremoto parecido com os de 1811 a 1812 nos próximos 50 anos seja de cerca de 7 a 10%. E a chance de ter um terremoto de magnitude 6 ou mais nos próximos 50 anos é de 25 a 40%. Na região dos Campi Flegrei, a oeste de Nápoles, a situação já parece mais grave. Por lá, a terra tem se agitado com muita intensidade nos últimos dias. Em 48 horas, a rede sísmica registrou mais de 70 terremotos. Na última semana, foram 166 e neste ano já rolou um número recorde de 5.312 terremotos. O tremor mais forte dos últimos 2 dias teve magnitude de 2,5. Os moradores estão cada vez mais desesperados. Nas redes sociais, os pedidos por evacuações às custas do governo estão ficando cada vez mais intensos. Os Campi Flegrei são uma caldeira gigantesca que no passado já foi responsável por 2 erupções ultraplinianas. A mais forte dessas erupções, ocorrida há 39 mil anos, teve um VEI de 7. Naquela época, as cinzas se espalharam até a Sibéria. Na região metropolitana de Nápoles, depósitos de tufo de até 60 metros de altura atestam a violência inimaginável dessa erupção. A última erupção foi em 1538, quando se formou o Cone de Escória de Monte Nuovo. Desde
Desde então, tudo ficou tranquilo, pelo menos na superfície, porque lá embaixo tem muita coisa rolando. Os vulcanólogos estão observando uma tendência de aumento contínuo da pressão no sistema hidrotermal. Isso significa que está se acumulando tensão e em algum momento ela vai ter que ser liberada. Muitos especialistas comparam a situação atual com o período que antecedeu a erupção de 1538. Naquela época também houve uma fase de elevação do solo que durou mais de 100 anos antes que a erupção acontecesse. Desde 2005, o solo já está se elevando novamente em Pozzuoli e os terremotos estão ficando mais frequentes. É difícil dizer se isso significa que uma erupção está prestes a acontecer. Vulcões não são relógios de precisão que a gente consiga prever com exatidão. Pode acontecer nos próximos anos ou só daqui a 100 anos. A situação é super complexa e as autoridades estão diante de um dilema, porque por um lado querem proteger a população, mas por outro, elevar o nível de alerta teria consequências econômicas e sociais enormes. O prefeito de Pozzuoli teria dito que a economia napolitana entraria em colapso se o nível de alerta fosse elevado. Alguns moradores chegam a acusar as autoridades de minimizar o perigo por motivos econômicos, mas qual seria a alternativa? Uma evacuação forçada destruiria o tecido social da região. Isso porque muitos moradores de longa data e proprietários de imóveis se recusariam a ir embora, principalmente se não estivesse claro quanto tempo uma evacuação levaria e se eles receberiam alguma indenização. No Etna, ainda hoje as pessoas esperam em vão por indenizações prometidas há mais de 40 anos. Então a situação nos Campi Flegrei mostra de forma bem impressionante como é difícil lidar com os riscos vulcânicos. Por um lado, a gente quer proteger as pessoas, por outro também não dá para viver com medo o tempo todo. Então galera, espero que vocês tenham tido uma boa visão geral de como o nosso planeta está realmente agitado no momento e acreditem, isso está longe de ser tudo o que está acontecendo pelo mundo. É claro que vou manter vocês atualizados sobre todos os novos desdobramentos aqui no canal. Inscrevam-se e não se esqueçam de dar um like. E por falar em forças da natureza gigantescas nos resquícios da explosão da bomba atômica de Hiroshima, pesquisadores acabaram de descobrir um material totalmente novo. Uma liga que, segundo todas as regras da química, nem deveria existir e que foi literalmente criada pela detonação da bomba atômica. É uma história incrível. Cliquem no vídeo que aparece no canto superior direito, é realmente super empolgante. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera.